Uma história do fim de semana que eu acho que chamou a atenção de todos nós e não deve ter sido diferente de você, porque ninguém imagina que vai sair de casa para trabalhar e vai não acabar voltando, né? E pior que isso, morrer no seu local de trabalho, defendendo o seu pão de cada dia. Pior que isso, por um acidente provocado por uma pessoa que não tinha habilitação para dirigir. Pior que isso, o carro não era dela. Era emprestado. A história da frentista que saiu de casa para trabalhar, jovem, para defender o seu pão de cada dia. E uma motorista que não tem carteira nacional de habilitação, que não tem CNH, chega no posto para abastecer. Não sei o que acontece de fato, o que realmente aconteceu, se ela não sabia como fazer o carro parar, se ela não sabia que tinha que pisar no freio, se ela não sei o que aconteceu, mas o que a gente vai lamentar muito é a morte de uma trabalhadora que estava trabalhando e foi surpreendida por alguém que não tinha condição de estar onde está. Aliás, segundo dados da polícia, o número maior de infrações do trânsito cometida e nas blitz que estão sendo feitas da lei seca, a primeira infração é pessoas dirigindo alcoolizadas. Se não me falha a memória, com mais ou menos 200 infrações. A segunda infração, pessoas não habilitadas ou ao volante ou na motocicleta. 156, se também não me falha a memória, são os números divulgados pelo delegado Christian, que comanda essas operações. Ou seja, pessoas bêbadas ao volante e pessoas que não têm carteira nacional de habilitação para dirigir e que aí acabam se envolvendo em acidentes e matando pessoas. Roda a reportagem, vai, vamos ver. Nossa equipe registrando um grave acidente na Avenida 31 de Março, em Várzea Grande. Aconteceu nesse posto de gasolina. Até então, seria uma manhã de trabalho para essa frentista que aparece nas imagens de câmera de segurança. Mas a possível imperícia da condutora desse Corolla tirou a vida da Poliana Gomes da Costa, de 31 anos. Ela foi atropelada por esse carro durante o expediente de trabalho em um posto de gasolina. Poliana foi atropelada, arrastada e esmagada. A motorista fugiu do local. Desespero, tristeza e indignação tomaram conta do local. Ver a colega de trabalho morta não foi fácil para os amigos e nem para os familiares. Aí hoje eu não consegui fazer nada, sabe o que eu não consegui fazer nada? Aquela agonia, aquela dor no peito, aquela agonia, sabe, aquele desespero, eu sem saber o que era. As pessoas que estavam no local do acidente usaram uma retroescavadeira para retirar o carro de cima da vítima. A perícia isolou o local para preservar e garantir o exame que deve ser apresentado. As imagens de câmera de segurança também foram repassadas para a polícia. A motorista fugiu do local. Poliana deixou o esposo e 2 filhos, um de 14 e outro de 6 anos. Meu Deus do céu, hein? A imagem para aí, né? Porque é uma imagem muito forte do carro passando por cima da Poliana Gomes, de 31 anos. 14 anos um, e quantos anos o outro filho? Meu Deus do céu. Um filho de 14 e outro de 6. Porque ela estava trabalhando, gente. É importante a gente falar nesse assunto e tentar repercutir da maior forma e das quantidade maior que for possível. Por quê? Porque para ver se as pessoas se conscientizam, né? Como é que você vai pegar o carro é uma arma para quem é habilitado já a dirigir. Imagina para quem não sabe, para quem não tem conhecimento. Viu ali que o carro não para, ele passa por cima da Poliana, arrasta a Poliana e vai parar no muro. Só para quando chega no muro. Essa aí é a Poliana Gomes, 31 anos. Morreu trabalhando, defendendo o sustento do filho de 14 e do outro de 6 anos de idade, defendendo o sustento da família dela, por uma pessoa não habilitada ao volante, uma pessoa que pegou um carro emprestado. Gente, para com isso. A gente tem que parar de ter essa propensão de fazer aquilo que é errado. Para assim, ó, você não pode dirigir sem CNH. E aí que você quer dirigir? Você não tem carro, aí você não tem CNH, e você quer fazer tudo que não pode. É uma propensão a fazer o que é errado e jamais ninguém vai conseguir trazer de volta a mãe dessas 2 crianças, desse adolescente e dessa criança, não vai trazer de volta. Vai ficar na mente dessas crianças isso. Poliana Gomes, 31 anos, saiu para trabalhar, morreu, vítima de quem não podia estar dirigindo um carro. E aí a pergunta fica, o dono do carro será responsabilizado? O dono do carro emprestou o carro para ela, ou ela pegou escondido.
O que foi que aconteceu? Vou chamar Giovanni Júnior ao vivo também, que vai entrar nessa história com a gente, trazendo outros detalhes da morte de Poliana Gomes, de 31 anos de idade, morta no local de trabalho, atropelada por um carro. Giovanni. Realmente, Ederson, se trata de uma situação bastante delicada, de uma fatalidade que foi registrada no fim de semana e acabou trazendo a comoção popular. Primeiro, que a Poliana Gomes, de 31 anos de idade, se trata de uma pessoa que é do bem e que era amiga da TV Cidade Verde. Era costumeira a nossa equipe de reportagem passar por lá para tomar uma água e receber um cafezinho dela. Então, sempre que ela via o carro branco com adesivo verde da TV Cidade Verde, ela parava, abordava e oferecia café para a gente e mais uma água. Então, era uma pessoa super simpática, super do bem, e a nossa equipe de reportagens teve acesso aí a um vídeo completo. Mas em respeito aos amigos de trabalho, à própria família, não iremos mostrar esse vídeo por completo. Por quê? Porque a gente só quer mostrar o que aconteceu. Ela teria saído ali da 31 de março, sentido aí a Avenida da FEB, ela entrou no posto para poder abastecer o veículo, e no momento que a Poliana viu ela, a Poliana foi até na frente e acenou com a mão. Pode vir, dona. Só que haveria um carro na frente e a bomba que estava vazia para poder abastecer era outra bomba. Haveria necessidade dela fazer ali uma manobra onde ela teria que pegar um pedacinho do canteiro e passar com a roda. Só que pela falta, talvez, de experiência ou até mesmo de não saber lidar com um carro que possivelmente possa ser automático, ela deu uma acelerada forte. Nessa acelerada forte que ela deu, foi quando o corpo foi jogado contra a parede, foi arrastado e ali o óbito foi confirmado. A cena é muito forte e aquela que estaria conduzindo o veículo é a Mirelle Gênio Freitas, que é a condutora que não tem CNH. É uma pessoa do bem, uma pessoa que é da igreja, não há nada que possa contestar, né, a idoneidade dessa mulher, mas infelizmente ela acabou perdendo a razão quando ela fugiu do local. Há várias informações que não são oficiais, mas a mais forte é que ela tenha aí foragido do local porque não haveria carteira de habilitação, assim consta no boletim de ocorrência. E até amanhã de hoje, só se ela se apresentou em uma delegacia que não seja a de delitos de trânsito, mas ela não é do conhecimento do delegado de Polícia Civil, o Dr. Cristian Cabral, que ela tenha se apresentado, dando a sua versão. O que a gente sabe é que ela está aterrorizada, aqueles que são amigos dela estão dando maior apoio para ela, mesmo que tenha morrido uma trabalhadora durante o trabalho, mas assim, a falta de experiência, a falta de uma carteira de habilitação e outras informações a mais poderão aí não justificar, mas acabam trazendo a confirmação de uma fatalidade de alguém que também era do bem, que era mãe de família, era uma pessoa que tinha carinho pela família, estava trabalhando e quando ela ficou na frente do carro, ela acreditava que a pessoa teria habilidade para poder passar o carro da frente e ir para a próxima bomba, mas não foi isso que aconteceu. Anderson? Muito bem, o delegado Christian, da Delatran, deu uma entrevista hoje de manhã, onde ele confirma a falta da CNH da Mirella, onde ele confirma que ela vai se apresentar só depois das 48 horas para fugir do flagrante. Na entrevista ele diz mais ainda, ele diz, olha, ela não estava habilitada, o carro era emprestado e ela deve se apresentar nesta terça-feira à polícia, porque aí a Mirella Gênio Freitas, né, que estava dirigindo, foge do flagrante. O delegado Christian disse ainda durante a entrevista que não há no Código de Trânsito uma punição de que a mantenha presa, mesmo que ela tenha fugido do flagrante. Os casos de prisão ao volante ocorrem quando o motorista está bêbado e isso é comprovado pelos agentes de trânsito. Nesse caso aí em específico, mesmo que ela não tivesse fugido do flagrante, ela teria que ser liberada. Porém, será liberada porque deve se apresentar amanhã, segundo o Dr. Christian, à delegacia de polícia para prestar depoimento e também ser liberada. Vamos ouvi-la, né? E o próprio delegado, eu repito aqui, confirmou na entrevista que a Mirelle não tinha CNH e estava com o carro emprestado. Gente do bem? Ótimo, Mirelle, gente do bem. Cidadão de bem? Ótimo, Mirelle, cidadão de bem. Mas a gente perde a razão total quando a gente faz algo que é errado. Como o próprio Dídio disse ali, ainda mais você que é uma cristã, nós cristãos somos muito mais cobrados, porque a Bíblia fala assim, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado.
Então a gente tem que seguir, independente agora, vou falar de religião ou não, de ser cristão ou não, de seguir as leis. Se não tem habilitação, não tem que dirigir, né? Não tem. Eu sei que você vai dizer assim, Anderson, mas tem muita gente que dirige. Tem, mas aí corre o risco de acontecer o que aconteceu aí. E a gente está discutindo aqui agora uma mãe trabalhadora que morreu e deixou aí um adolescente de 14 e uma criança de 6 anos de idade no mundo para ser criada. Então a gente vai continuar acompanhando a história. Ela deve se apresentar amanhã, segundo o Dr. Christian, e aí a gente vai ver como é que vai virar essa repercussão desse caso daqui para frente, né? Não sabemos o que vai acontecer com a motorista, o que a lei vai dizer, enfim. É só aguardar para que a gente possa posicionar melhor você que está nos acompanhando.